Olá, pessoal. Vamos ver agora mais uma praga do eucalipto. Nós vamos falar sobre a Tirinteina arnóbia, que é a lagarta parda do eucalipto. Lagarta parda do eucalipto, Tirinteina arnóbia, é a principal lagarta praga do eucalipto, e ela costuma aparecer em surtos, tá? Então, quando ela aparece, gente, é muito grave, tem que agir rápido, porque ela pode sim matar um talhão inteiro. Bom, ela apresenta uma distribuição geográfica bastante ampla, ocorre desde a América Central, Índia Ocidental até a Argentina, então ela não é exclusividade do Brasil. O adulto é essa mariposa branca com pontuações escuras, tá? Ela parece ser totalmente branca, mas ela tem muitas pontuações. Com relação às plantas que ela pode atacar, a gente tem o eucalipto como sendo, né, ela é uma praga, né? Mas ela ataca outras plantas também. Então, ali, ó, Congonha do sertão, erva mate, gabiroba, goiabas e araçás, angico, açapeixe, agaiteira, goiabeira, murici, pau-terra, tingui, mirtáceas não identificadas no bosque de eucalipto, tá? São todos os hospedeiros que a gente chama de nativo ali, ó, tá? Letrinha M, de nativo. Agora, com relação aos hospedeiros que são exóticos, né, no nosso país, nós temos aqui vários tipos de eucalipto, tá? A maioria dos eucaliptos, e laranjeira e coffe arábica, que é o café, tá? Só que nessas outras culturas, ela não é uma praga importante. Já no eucalipto, ela é uma praga bem importante. Bom, um pouco da biologia dela. Os ovos, quando recém-colocados, apresentam coloração verde acinzentados e vão escurecendo até atingir coloração negra. Tá? Então, eles são colocados, são verdes. Conforme eles vão amadurecendo, né, eles vão ficando escuros. São colocados ao redor dos ramos fins dos galhos, mas podem ser encontrados no tronco das árvores, como a gente já vai mostrar nas fotos, tá? A quantidade, gente, de 69 até mais de 2.000 ovos por fêmea, tá? Eu já fiz um trabalho em que, em uma única postura, a gente identificou 800 ovos, tá? Muito ovo. O período embrionário é de 10 dias, tá? Então, esse ovo, ele leva 10 dias aproximadamente para eclodir. Então, aqui nós temos um adulto, uma mariposa, ela está até cansada, né? Está até descansando, tanto que ela fez a postura. Então, observem todos esses ovos aqui, tá? São ovos da tirinteína, certo? Todos eles. Deixa eu arrumar aqui meu fone. Todos esses ovos aqui, tá? Estão vendo que eles são cinzas, tá? E aqui, conforme eles vai chegando a época da eclosão, eles vão ficando mais escuros. Ó, aqui no tronco, aqui, esses aqui já estão perto da eclosão, ó. Tá vendo que eles são mais escuros? Então, daqui a pouco já vai eclodir. Aqui de novo, numa gramínea. Bom, e as larvas, né? As lagartas, elas apresentam 6 estágios, fêmea e 5 estágios os machos. Tá? Quando elas são recém-eclodidas, elas são negras e caminham sempre para a extremidade dos galhos em busca de folhas jovens. Como elas são pequenas, as folhas jovens são mais tenras, né? Então elas tendem a ir para as folhas jovens. É comum verificar quantidades enormes de lagartas recém-eclodidas que se dispersam pelos fios de seda de sua boca em busca de alimento. Então, elas tecem um fio de seda, tá? Para se dispersar. Como elas são muito pequenas, então elas não conseguem, né, se locomover rapidamente. Então elas vão, como diz, eu falo que elas são que nem Homem-Aranha, né?
põe o fio de seda lá e vai embora, né? À medida que as lagartas vão se desenvolvendo, tornam-se castanho escura, tá? E elas, uma característica delas é que elas costumam ficar na postura ereta, camuflando-se, parecendo como se fosse um galho. Então, aqui é o momento da eclosão. Olha como elas são bem pequenas. E aqui, a lagarta já mais desenvolvida, que ela deve estar no quarto instar, quinto instar. E se você mexe com ela, ela fica ali, imóvel, né? Se fingindo de tronco, de galho. O período pulpal é de 9,3 dias. A pulpa apresenta coloração marrom escura e são envoltas por casulo e folhas de eucalipto ou da vegetação do subbosque, quando descem para pulpar nesse extrato da floresta. A longevidade dos adultos é de 3,4 dias para machos e 7 dias para as fêmeas. As fêmeas vivem mais, tá? Os machos são mais ágeis e as fêmeas permanecem em constante repouso na vegetação durante o dia. Por quê? Elas têm que guardar energia, né? Porque elas vão fazer a postura. As pulpas de interinteína aqui, tá? Então tá aqui a pulpa. E uma coisa interessante, gente, dá pra gente verificar a pulpa se é macho ou fêmea. Olha que interessante isso, né? Aqui o casulo. Bom, danos. Bom, o ataque, gente, da tenteína vai se iniciar pela parte inferior da copa. Então, começa de baixo para cima, tá? Então, essa é uma característica do ataque, certo? Bom, o ataque inicial ocorre em reboleiras, ou seja, ela não ataca totalmente de uma só vez. Ela vai atacando em reboleiras, tá? Em localizada, tá? Começa pela bordadura e vai avançando para o interior, certo? E aí, isso vai se alastrando de forma circular e vai originar clareiras no meio do talhão, tá? Se não tiver eucalipto, gente, ela vai atacar folhas do subbosque, tá? Então, assim, ela não tá nem aí. Se não tem eucalipto, ela come o que tiver. A tirinteína ataca, tem preferência por árvores mais jovens e velhas também. Então, assim, tem a jovem, ela prefere, mas se tem as duas, ela não faz diferença, tá? Ou seja, embora em árvores jovens o dano produzido seja arrasador, sendo constatado ataques desde 6 meses até 6 anos e meio, incluindo as rebrotas. Gente, a janela tá abrindo e fechando sozinha. Então, aqui, gente, o ataque de 2 anos de idade com 100% de desfolha, tá? Isso aqui foi num talhão perto de Ribeirão Preto. Então, observem que só deixou a pontinha, né? Por isso, ó, ela vai de baixo para cima. Amostragem, gente. Como a gente faz a amostragem? Choque químico, tá? Então, vai ocorrer a pulverização ou termonebulização de produtos com ação de choque, que causa alta mortalidade. Geralmente são os piretróides, tá? Distribui-se pano em torno da árvore tratada, tá? E aí conta-se nesse pano o número de lagartas mortas, tá? Então, o número de árvores a serem amostrada, mínimo de 10 por avaliação. Qual que é o problema aqui? É necessária a ausência de ventos na aplicação e na avaliação, tá? E quanto mais altas as árvores, maior o erro. Além do que, você vai ter um gasto de produto químico, que não é barato. Amostragem de ramos. Você corta os ramos com o podador e conta o número de lagartas, né? Por ramos ou lagartas por 100 folhas, certo? Então, aqui, gente, dá para a gente fazer esse tipo de amostragem. Qual que é o problema? Só é viável para plantios novos, tá? Porque as árvores não são tão altas assim.
E o nível de controle é de 8 lagartas por 100 folhas, tá? Então, você vê que é pouco. Então, aqui a amostragem com choque químico. E a amostragem de ramos, avaliação da desfolha. E a avaliação da desfolha? Necessita de padrões ou escala de desfolha, então é algo mais subjetivo, tá? Esse é o problema, né? Então, alguém pode falar, não, tá bem desfolhado, não tá tão desfolhado, né? E avaliações mais espaçadas e por maiores períodos, então essa é uma vantagem. Mas tem que ter um olho clínico, né, para isso. E além do que, outro problema, varia conforme a luminosidade do céu e necessário ter padrões para cada clone, porque cada clone pode ter um pouco de variação na estrutura da copa. Tá? Então tem que ter um padrão e a pessoa tem que estar acostumada, né, com aquela estética da árvore, para ver se ela está ou não desfolhada. Então aqui ó, a avaliação por desfolha. E aqui a medição de excremento, que é a distribuição de panos ou bandeja pela área. Tá? O que se faz? Coleta, recolhimento e secagem dos pellets fecais, tá? Avaliação por peso seco ou dar notas ao número de pellets por pano. Então, aqui é com português claro, né? Contar os cocô da lagarta. É estranho, mas já fizeram uma tese sobre isso e deu certo, tá? Vantagem, depende da altura das árvores, eficiente para avaliar inseticidas biológicos e químicos, e desvantagem, perda se ocorrer chuva, tá? Então, você vai ter uma perda se por acaso você estiver lá com os panos ali e chover, vai perder tudo. Determinação do nível de dano econômico. Aqui, gente, por que eles não é ir contando tal? Tem que jogar nessa equação aqui, ó, tá? Número de lagartas da tirinteína vezes o peso seco do excremento por bandeja, tá? E joga nessa equação em que y é o peso e x o número de lagartas, tá? Então, joga isso nessa equação. Controle. Controle químico, gente. Deve-se tomar cuidado para empregar inseticidas de baixo impacto ambiental, no caso, recomendo o uso de inseticida à base de piretroides, tá? Porém, o controle biológico é indicado com o quê? Com Bacillus thuringiensis. Por que, professora, Bacillus thuringiensis? Tá? O Bacillus thuringiensis, ele age no trato intestinal, somente dos lepidópteros, certo? Ou seja, somente de lagartas, tá? Também pode ser usado em inimigos naturais, como parasitoides, predadores, que podem ser recomendados. Mas aqui, para mim, gente, o Bacillus é super eficiente e é biológico, então não tem o que pensar. O problema tem que ser pulverização aérea. E geralmente precisa de 2 ou 3, quando o ataque é intenso, 2 ou 3 aplicações aéreas de BT, né, que é o Bacillus, para controlar a lagarta. Aqui tem outros lepidópteros esfoliadores, né? Nós temos aqui o pseudossoma, o involuta, a glena, sabulodes, a euselásia, sarcina, tá? Mas esses aqui aparecem muito raramente, tá? Se vocês forem ver os surtos de Tirinteina arnoba, eles são muito recorrentes. Há uns 4 anos teve um surto aqui perto da Faite, né? Perto aqui da fazenda da Faite, e realmente foi assustador. Né? A gente escutava as lagartas se alimentando. Parecia que estava começando a chover. Sabe aquele barulhinho de quando começa a chover? Então, é esse o som das lagartas comendo lá no talhão de eucalipto. Foram necessárias 3 pulverizações para controlar. Certo? Então, é isso, gente. Vamos ao próximo.